Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e este é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado à Rua Costa Gomes, número 1480. A igreja que ama você. Que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz. Segundo o médico, eu não iria mais andar. E a minha coluna é perfeita, eu ando muito, eu viajo, eu prego e não sinto dor mais na minha coluna, não sinto mais nada. E nem tomo mais o remédio que era necessário tomar pela vida toda. Eu fui curada. Quero ministrar sobre cada vida, sobre cada família aqui, nesta noite, a tua bênção, o teu amor, e que cada lar possa ser uma extensão dos céus aqui na terra. Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu digo sim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Bem, você que está me assistindo agora, de repente você está perguntando: como eu faço para ter essa alegria que os crentes demonstram? É muito simples. Venha conferir aqui na nossa igreja. Eu tenho certeza que você será impactado pela presença de Deus, pela unção de Deus. E com certeza, você estando aqui também, nós estaremos abençoando a sua vida. Traga a sua família, venha participar conosco. A nossa igreja, Templo Sede, fica situado à Rua Costa Gomes, número 1480. Nós temos também diversas congregações espalhadas por nossa cidade e também por cidades no interior de Goiás. Eu gostaria muito de receber a sua visita. Queremos, com certeza, orar por você, abençoar a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Eu aproveito a oportunidade e vou mostrar um testemunho de uma pessoa que foi alcançada por Deus aqui em nossa igreja. Eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, onde está acontecendo um culto abençoado. Levante a sua mão, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Eu vou falar agora com ele, Saulo Rosa. A paz do Senhor, irmão Saulo. Testifica pra gente aí o testemunho que Deus realizou na vida do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã. Estou feliz com o Senhor. Ele tem guardado a minha vida de forma grandemente. Eu tenho um testemunho. Uma certa vez eu tinha um tumor na ponta da minha coluna. E eu fui ao médico, fiz a cirurgia e o médico me passou os remédios. Mas a minha mãe, na certa forma, me falou: meu filho, vamos orar e o Senhor vai te curar. Eu confiei na palavra da minha mãe, nós viemos para a oração aqui na igreja, uma oração de madrugada. O pastor ungiu a minha vida e eu fui curado. Não precisei tomar nenhum remédio e alcancei essa bênção da parte do Senhor aqui nesta igreja. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar. A televisão hoje tem mostrado muitas coisas ruins, transmitido coisas ruins. E pelo contrário, o programa que nós temos assistido são coisas boas para nos abençoar.
E isso nos ajuda no dia a dia, na nossa vida como cristão, e faz com que nós, cada dia, venhamos nos reforçar, porque lá nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos louvores, e estamos também informados de que acontece no dia a dia sobre os eventos cristãos. Caminho da Vida é bênção. A juventude da Igreja Assembleia de Deus está ligada no programa Caminho da Vida. Caminho da Vida tem feito milagres na minha vida e também da minha família. E aí, pessoal que acompanha o pastor Wellington, estou aqui no Caminho da Vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e edificar a sua casa. Deus abençoe. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. A minha vida teve uma mudança de 100%, né? E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Eu quero abraçar aqui no programa uma pessoa muito especial que esteve passando por nossa cidade, fazendo-nos uma visita e alegrou muito o nosso coração. Pastor Milton Cardias, lá de Panambi, Rio Grande do Sul, nosso amigo, nosso companheiro, ele que esteve aqui juntamente com o cantor Cláudio Matos. E na caravana também, presença do evangelista Jair Mosmith, do evangelista Ézio Câmara, Éder Ketzer, Ronivon do Carmo Oliveira, acompanhando ao meu querido, amado pastor Milton Cardias. A todos aí do Rio Grande do Sul que nos acompanham, um grande abraço e que Deus continue abençoando a todos. Vamos agora ao nosso quadro Sala de Visitas, onde Ângela Rocha recebe a cantora Daniele Cristina numa entrevista muito especial. Muito bem, pastor Wellington, estamos de volta aqui em nosso quadro Sala de Visitas. E hoje recebendo uma pessoa mais que especial, ela que é adoradora, levita do Senhor, Daniele Cristina. Abra tua boca para glorificar, o Todo-Poderoso vai fazer neste lugar cair o temporal de graça e poder. Daniela, é um prazer recebê-la aqui em nossa Sala de Visitas. O prazer é todo meu poder estar aqui com vocês, pastora Ângela, nesse programa. Eu me sinto em casa. Quando nós estamos com o povo de Deus, a gente está em casa, não é verdade? Ninguém poderá impedir em minha vida o teu agir. Teu é o meu coração. Daniele, com que idade você iniciou esse brilhante ministério? Meu Deus, eu sou filha de pastor. Sou neta de pastor, meu esposo também é pastor, então somos mais ou menos 5 pastores na família. Eu cresci no lar evangélico, desde pequenininho eu sempre cantei, muito envolvida na obra do Senhor. Mas eu gravei mesmo na minha adolescência, então eu posso dizer que começou na minha adolescência. Muitos anos, amiga, muitos anos atrás. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Qual foi o primeiro hino que o Brasil começou a cantar com você? A canção que marcou mesmo a Daniele Cristina foi uma canção de adoração, uma música americana, que é a canção Deus Tu És Santo. Foi ali que marcou a minha vida, marcou o Brasil também. Então eu comecei com a canção Deus Tu És Santo. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, Tu és santo, engrandeço e
vamos falar um pouquinho de família. O que representa para você? Eu sou casada. Esse ano, em outubro, nós completamos 15 anos de casado. Tenho 2 filhas maravilhosas, a Larissa, de 12, e a Ashley, de 8. Para mim, a família é a base, é a estrutura do ser humano. Pô, a gente começa viajando. Hoje me perguntaram, como é que você faz isso? Ser mãe, ser esposa. Falei, olha só, para começar, estando no centro da vontade de Deus, a gente consegue fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. A fazer o impossível, o que ninguém pode fazer. O temporal de Deus é de vitória, pode receber. E para esse ano de 2013, qual que é o seu propósito que você tem para esse ano? No ano de 2013, nós estamos agora preparando o nosso novo repertório. A gente vai estar gravando em outubro e no ano que vem a gente vai estar lançando. Então agora a nossa prioridade está sendo nessa preparação do CD novo e nós também estamos pastoreando ali no Rio, juntamente com meu esposo. Então é dedicar mais ainda a obra do Senhor, tanto no ministério com o meu esposo, quanto também nessa questão do nosso CD, Louvor e Adoração. Para encerrar, Daniela, cante um trechinho de um louvor que marcou seu ministério. Claro, vou cantar um pedacinho da canção Fidelidade que diz assim, ó. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. AD Studio, o melhor estúdio em gravação de CD do estado de Goiás. Equipamentos de última geração, Mac Pro, Pro Tools HD, C24 e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E mais, os melhores músicos para toda a linha de gravação em estúdio. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio. Melhor para quem canta, excelente para quem ouve. Olá, é um prazer estar de volta aqui no programa Caminho da Vida. E hoje iremos falar sobre o incentivo à leitura. E para incentivar o hábito de ler, devemos começar, lógico, pela infância. Partindo então deste princípio, foi que iniciou um projeto muito bom aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. O jornal O Caracol. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Fernando Machado, ele que é o criador do jornal O Caracol. Fernando, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Como que surgiu a ideia de criar o jornal O Caracol? Explica pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, como que funciona o Caracol. Eu sempre acreditei que as crianças são seres especiais. Todo mundo sabe que elas têm uma capacidade de aprendizado muito maior do que dos adultos, são pessoas mais iluminadas. Então a gente resolveu fazer um projeto de incentivo à leitura, que contemplasse todo esse universo infantil. Então é um projeto desenvolvido com o apoio do Tiago Pereira, que é um diagramador muito talentoso. Então ele tem muita ilustração, tem uma linguagem simplificada e a ideia surgiu do contato com crianças, mesmo que a gente percebendo à vontade esse universo do Facebook, da internet, alguma coisa para incentivar a leitura das crianças mesmo. Fernando, e geralmente quais são as notícias que são publicadas nos editoriais? Nós temos editorias fixas, por exemplo, Meio Ambiente. Na primeira edição nós mostramos assim, por que tem tantas araras, tucanos no centro da cidade, e sempre ouvindo especialistas explicando por que tudo isso acontece. Então em todas as edições vamos ter meio ambiente, mas temos cultura, memória, a gente mostra por que a rua tem aquele nome, quem foi aquele personagem. Então tem várias editorias, tem para um público de 6 a 12 anos, então tem matérias mais simples, desenhos, brincadeiras, e outras mais elaboradas um pouco para a criança que já tem capacidade de leitura, de interpretação de texto. Explica para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, como que as crianças podem fazer para participar do espaço O Nosso Clubinho, que tem na coluna social do jornal. O Clubinho é a coluna social das crianças, né?
Então a gente tenta privilegiar as fotos em que ela está em alguma atividade esportiva ou intelectual, ou em algum passeio com os pais. Não incentivar aquela coisa, a futilidade, a foto pela foto, a roupa de marca, o que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Então, incentivar e mostrar essas coisas boas que elas praticam, principalmente com a família e atividades ligadas ao esporte e ao desenvolvimento intelectual dela. Para participar, basta enviar o e-mail para a gente, jornalcaracol@gmail.com. Com os dados, a gente entra em contato, vê se os pais autorizam, os responsáveis, e fazemos a seleção e publicamos. É um trabalho realmente muito bonito, né? Para ter essa interação da criança, geralmente com o mundo da leitura também, né? Trabalho muito bonito esse de vocês. Tem até uma outra editoria fixa que é de dicas de livros, né? A gente mostra os lançamentos. Isso, a gente espera que com isso a gente até possa, assim, reavivar as bibliotecas das escolas, que muitas vezes são depósitos de livros velhos. Então a gente quer deixar os jornais nas bibliotecas para que as crianças visitem a biblioteca, que os professores levem o jornal para a sala de aula, discutam com os alunos, realmente para que seja uma coisa, a leitura interessante, não aquela coisa imposta, maçante, chata, que normalmente acontece quando se tenta incentivar a leitura. Estamos tentando fazer isso de uma forma que cative mesmo as crianças. Fernando, e quais são os lugares que estão sendo distribuídos o Jornal Caracol? A distribuição dele é local, é em Rio Verde. As matérias são todas locais, sobre o ambiente aqui, local. Então a gente deixa sempre na banca, nas escolas e também no comércio segmentado. Obrigado, Fernando, por ter participado do nosso programa. Portanto, fica a dica aí a vocês, pais, o incentivo à leitura começa desde cedo. Um grande abraço e continue com o programa Caminho da Vida. Observe comigo as palavras de Mateus em seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus Cristo, em seu ministério, quase sempre teve diante de si dois grupos de pessoas: a multidão e os discípulos. O texto em destaque hoje, em suas poucas palavras, mostra-nos uma diferença marcante entre esses dois grupos. A multidão estava presente, mas foram os discípulos que se aproximaram. A distância não interessava para a multidão, desde que Jesus estivesse ao alcance de seus olhos ou de seu clamor. Mas o discípulo é diferente. Ele não se conforma com a distância, ele quer proximidade. Para o discípulo, não basta saber onde Jesus está, mas sim estar com ele, próximo dele. Observe o texto que Jesus viu a multidão, mas ensinou aos discípulos. Jesus não ensina a multidão porque a multidão não quer aprender. Jesus ensina os seus discípulos, pois estes sim querem sempre aprender. Os discípulos estão com Jesus quando este está de pé, agindo, operando milagres, curando, expulsando demônios, mas também estão com o Mestre quando este se assenta para ensinar. Os discípulos sabem que os milagres são temporais e os ensinamentos são eternos. Os discípulos sabem que precisam do milagre para a sua vida temporal, mas precisam de ensinamento para a vida eterna. Milagres não são para a eternidade, as palavras são. Veja esta passagem bíblica em João, no capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eis a resposta
de um discípulo. Nesse capítulo do Evangelho de João, Jesus pronunciara um de seus mais duros discursos e, como resultado, a multidão e até muitos discípulos não andavam mais com ele. Mas os verdadeiros discípulos permaneceram com seu mestre. Para o discípulo, Jesus é mais do que um operador de milagres. É o mestre que tem as palavras de vida eterna. O texto bíblico introdutório coloca-nos diante de uma situação na qual temos de nos decidir se somos multidão ou discípulos. A condição de multidão é muito perigosa. Jesus não teve muito progresso com a multidão. Quando ele foi preso, havia uma multidão armada. Quando ele estava sendo julgado, havia uma multidão gritando: crucifica-o! No cenáculo em Jerusalém, não havia uma multidão, só havia discípulos. Ser multidão é muito perigoso, pois a multidão fica fora das mais importantes e impactantes experiências com Deus. Olha para o cume do monte da transfiguração, pois lá você só encontra Jesus e seus discípulos. A multidão está lá embaixo, disputando com outros discípulos sobre o menino possesso de demônios. Somente os discípulos viram Jesus transfigurado em toda a sua glória. Somente os discípulos viram Jesus dando ordens à tempestade, acalmando-a. Somente os discípulos viram o túmulo vazio. Somente os discípulos viram as marcas da crucificação. A multidão se contenta com a atração. Os discípulos querem aproximação. A multidão fica ao pé do monte, os discípulos sobem ao monte e ouvem os ensinamentos do Mestre. Para a multidão, basta que a mão de Jesus opere. Para os discípulos, a voz do Mestre é mais importante. O discípulo jamais ignora o milagre, pois precisa para a vida terrena, mas não se contenta só com milagres, pois precisa da palavra para a vida eterna. O grande desafio do Evangelho é transformar a multidão em discípulos, e isso é possível. Vejamos o texto de Atos 6:2. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2, passamos a ver esses dois grupos, multidão e discípulos, se fundindo e se transformando em uma multidão de discípulos. É a fusão da quantidade e da qualidade, pois o Evangelho não abre mão de nenhum dos dois grupos. O Evangelho é para formar discípulos e que esses se multipliquem até que se transformem em multidão. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Evangelho não é para poucos. O Evangelho forma multidão. Muitos desprezam multidões por entenderem que Deus não quer quantidade, mas sim qualidade. O Deus da Bíblia preza a qualidade e não despreza a quantidade, pois o seu Evangelho contempla as duas situações. O ideal é estar em multidão e ser discípulo de Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Você já decidiu? Quer ser multidão ou ser discípulo? No capítulo 5 de Mateus, onde ele está registrado a primeira parte de seu magnífico sermão da montanha, toda a multidão via Jesus e Jesus a via. Mas nem todos puderam ouvir as maravilhosas palavras que saíram de sua boca e que até hoje é o maior monumento de moral e ética que já existiu. Somente os discípulos ouviram.
Os milagres atendem às necessidades do homem, mas não mudam o homem necessitado. As palavras de Jesus mudam e por elas os discípulos operam milagres, pois suas palavras são espírito e vida. Eu quero estar na multidão, mas não abro mão de ser discípulo. E você? Esteja na multidão, mas não seja multidão. Seja um verdadeiro discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Às 19 horas, culto evangelístico. Quero ministrar sobre cada vida, sobre cada família aqui, nesta noite, a tua bênção, o teu amor, e que cada lar possa ser uma extensão dos céus aqui na terra. A minha família é bênção do Senhor. Terça-feira, culto da família. Que possamos abrir a nossa boca, aumentar a nossa voz, dizendo que a minha família está debaixo da graça. Quinta-feira, culto da bênção. Deus está recebendo. Deus está recebendo a sua adoração. Poderoso que era e há de vir. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de misericórdia, estamos diante de Ti agora, Senhor, onde muitos que apenas estavam na multidão, que agora querem ser seus discípulos, ó Pai. Eu quero que o Senhor venha abençoá-los, quero que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha libertá-los, ó Deus, e que o Senhor possa alcançar, conforme a Tua misericórdia, conforme a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia alcance todas as famílias, que alcance todos os telespectadores, e que nós possamos, ó Pai, formar agora sim uma grande multidão de servos, de discípulos que fazem a Tua vontade. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do programa Caminho da Vida. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir que você mande-nos um e-mail. O nosso e-mail é caminhodavida@adrioverde.com.br. Teremos um imenso prazer em estar orando por você, apresentando você e também mandando aquele forte abraço onde quer que você esteja. Estaremos no próximo programa aqui por essa mesma emissora. Até lá e fiquem todos na paz do Senhor.